E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula, e na aula de hoje vamos falar sobre outro filósofo pré-socrático, no caso, o Parmênides, tá? Parmênides, ele é um filósofo que ele é bastante cobrado no vestibular, porque muitos assuntos da atualidade, muitos assuntos polêmicos da atualidade, que envolve o ser, a aparência, né, versus a essência, muitas vezes são colocados em pauta nas provas, e aí muitas vezes a banca, né, examinadora, pede para os alunos o pensamento de Parmênides, que vai trabalhar bem essa questão da essência versus aparência, né? Um tema bastante interessante, inclusive nesse contexto de redes sociais, de mundo idealizado e perfeito que muitas pessoas pensam, né, que vivem. Então, esse filósofo é um filósofo bastante importante, ok? Parmênides, ele foi discípulo de Heráclito, tá? E conforme eu disse para vocês, o principal ponto, o principal elemento da teoria do Parmênides é essa questão, né? Da pessoa para chegar ao conhecimento, para compreender a origem de tudo, saber diferenciar o que é verdadeiro, o que é, né, real, daquilo que não é real, né? Então, a questão da essência versus a aparência. Os seus relatos, as suas reflexões teriam sido deixadas em poucos documentos, né? Mas assim, os documentos principais teriam sido poemas, né? A questão do poema sobre a natureza, que é dividido geralmente, né, em duas partes, né? A primeira parte é intitulada O Caminho da Verdade e a segunda parte, O Caminho da Opinião, tá? E aí, justamente nesse poema, de uma forma poética, o Parmênides ele vai discutir essa questão sobre a realidade, sobre o ser, sobre o não ser, tá? Para o Parmênides, a verdade ela é imutável, ela não muda, a verdade ela é eterna, e a opinião é baseada na percepção sensorial, pode gerar ao erro. Então, muitas vezes, quando nós pensamos que estamos vendo uma coisa, nós podemos estar vendo outra coisa. Tem outros filósofos que já falaram e abordaram essa questão, né, da aparência versus a essência, né? Por exemplo, quando você observa a praia, você olha a areia da praia de longe, ela parece uma coisa única. Quando você se aproxima, você percebe que ela é formada por pequenos cristais, pequenos fragmentos. Então, é uma questão semelhante de essência, né, versus aparência. Então, para o Parmênides, né, o princípio de tudo, a arqué, né, da escola ali do Parmênides, do seu pensamento, seria a questão do ser. Então, tudo que existe é baseado no ser, né? E aí vai ter uma frase que deixa as pessoas um pouco loucas muitas vezes, mas que ela é até que óbvia, né? Parmênides vai afirmar que o ser é, o não ser não é, o ser não pode não ser, tá? Então as coisas são do jeito que tem que ser e as coisas não mudam, né? As coisas não sofrem essa transformação. Se às vezes nós percebemos ou achamos que elas estão mudando, isso pode ser, de repente, algo ilusório, tá? Uma coisa, uma ideia meio estranha, mas é uma ideia que depois o Zenão, que foi também, né, conviveu ali com o Parmênides, ele vai tentar elaborar várias teorias e exemplos, modelos práticos, para tentar mostrar para a gente que a questão da aparência pode enganar. Um exemplo claro que eu vou colocar a trabalhar com vocês no próximo vídeo é a questão da flecha lançada que talvez nunca chegue no seu destino final, se ela for sendo dividida por dois, matematicamente falando, tá? Mas isso aí é um assunto de uma próxima aula. Mas a arqué do Parmênides, essa questão do ser, tá? Então vamos lá, ó, acompanhem aí na tela. Eu vou destacar alguns pontos, né, das características do ser. Então, o ser, ele tem um princípio de unidade, o ser é uno, não pode ser dividido em partes. Outro ponto importante, né, o ser e a questão da eternidade. O ser não tem começo nem fim, ele é eterno. O que existe, existe e sempre existiu, tá? O ser tem o princípio da imutabilidade, o ser é imutável, a mudança é impossível, pois quando você tenta mudar, você tenta que mudar aquilo que é uma coisa em algo que não é aquela coisa, então seria impossível, tá?
E a questão, né, da indivisibilidade. Então, o ser não pode ser fragmentado, né, em múltiplos seres, pois ele é completo e pleno em si mesmo. Então, o ser é. Então, o ser é, o não ser não é, tá? Então, esse é o pensamento ali do Parmênides, né? Essa questão da ontologia, né? Grava essa palavra que muitas vezes no vestibular eles colocam, né? O Parmênides trabalhou princípios ontológicos. Então, o que é princípios ontológicos? Ele vai estudar a questão do ser, da existência, tá? Então, esse é um ponto importante também. E lembrar também do Parmênides a questão, né, de cuidado com as aparências, que as aparências muitas vezes enganam, tá? Inclusive nesse slide que eu tenho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tem ali duas formiguinhas, né, procurando uma cenoura. Uma formiguinha pegou lá, né, a parte de folhas bem grande da cenoura, a formiguinha da direita, e a formiguinha da esquerda tá com, né, um raminho lá de folhas de cenoura bem pequenininha, né? E aí a charge mostra que a cenoura, né, da grande folhagem é muito pequenininha, né? A formiguinha vai se dar mal. E por outro lado, a formiguinha que pegou a plantinha menor, né, a folhagem menor, lá embaixo enterrado tem uma cenoura muito grande, tá? Então é a questão da aparência. As aparências muitas vezes enganam. Nessa frase que você muitas vezes usa no seu dia a dia, ela tem ali essa origem, né, lá na Grécia Antiga, no filósofo chamado Parmênides. Tudo bem, gente? Tá? Então, é basicamente isso, tá? Gostou do vídeo? Foi útil para você? Bem rapidinho algumas ideias, tá? Mas se você gostou, então eu peço para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe, fazendo favor. E se você tiver alguma dúvida também, algum comentário, faça aí embaixo que nós vamos responder com o maior prazer, beleza? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Fui!